Mesmo acertando a maioria das questões na prova, ele reprovou por cometer um erro muito simples que eu quero bloquear você de cometer esse erro. Então bora acompanhar esse vídeo, vem comigo. Uma das coisas que vai tomar muito a sua atenção no dia da prova é natural que seja essas duas criancinhas aqui, ó. A parte da manhã no Enseja, né? A prova que vai das 9 até as 13 horas, lembrando que você tem que chegar lá 8h20, no máximo 8h30, porque 15 para as 9 fecham-se os portões e ninguém mais entra para fazer a prova. Bom, vamos para o que interessa. Você vai ter duas provas na sua mesa, prova de Ciências da Natureza e prova de Matemática. Cada uma dessas provas contém 30 exercícios, 30 questões. Ao final, então, serão 60 questões. Maravilha, você se concentrou, você deu o seu melhor, você cansou, você saiu para beber água, saiu para ir para o banheiro, passaram-se ali 3 horas e você terminou as 60 questões. Maravilha. Professor, posso ir embora? Missão cumprida? Não. O que falta? Falta a parte mais importante. E é nesse momento que algumas pessoas, por cometerem um erro muito simples, acabam reprovando e bloqueando aí a sua passagem, né, no Enseja. Bora lá então, deixa eu te falar. Esse papel aqui, esse caderno chamado caderno de prova, é sim algo muito importante. Mas existe um outro documento que é mais importante que ele. E ele vai estar em cima da sua mesa, tá? Chamado gabarito. Então, como nós já falamos, você vai ter realizado, se você está fazendo a prova completa, você vai ter realizado 60 questões, certo? E aí chegou o momento, depois de você finalizar essas questões, de você passar para o gabarito. Lembra? São 60 questões. Então serão 60 bolinhas que você irá pintar uma por uma. E normalmente o que as pessoas fazem, e eu vou te ensinar uma técnica aqui para você bloquear esse erro, para que você não cometa esse erro mais comum. As pessoas terminam a prova e aí elas começam, né? Vamos começar aqui pela prova de matemática. Elas colocam o gabarito de um lado, abrem a prova e começa um A, aí vai lá um B, um A, aí vai lá 3C, 4B, 5B e elas vão pintando. Tudo bem, no começo não tem problema, aí você vai, 11ª, 12ª, 20ª, 21ª. Quando chega um momento, às vezes você simplesmente erra a sequência pelo cansaço. Às vezes você está fazendo lá a 23ª questão, mas você olhou a 24ª, ou você olhou a questão anterior, e aí você vem aqui e marca B. Se a próxima é D, você simplesmente vai para a coluna de baixo e marca D. Se a próxima é C, você simplesmente vai para a coluna de baixo e marca C. O problema é que houve um descasamento. Você está olhando uma questão aqui na prova, está marcando outra resposta no gabarito. E o grande problema disso é que esse erro acontece em um momento que você já está cansado e quando você se depara com esse erro, você já marcou 5, às vezes 10 questões na sequência errada. Professor, é simples, é só chamar o fiscal e pedir outro gabarito. Aí que vem, meu filho, né? A dor, e aí que o filho chora e a mãe não vê, né? Não existe outro gabarito. Existe apenas um único gabarito, que é o que você vai receber junto com a prova. Se você errar nesse gabarito, nesse papel, acabou. Não existe conserto, não existe como você fazer uma setinha no gabarito. Não existe como você marcar duas alternativas na mesma sequência, na mesma linha, certo? Então esse é um erro muito comum
e ele é natural que ele venha por causa do cansaço, por causa do estresse. Você quer sair, você quer respirar, porque você está 3 horas e meia fazendo essa prova. Como que eu faço? Isso eu uso e eu indico essa técnica para você. Para que você não termine a prova e tenha todo esse estresse de, depois de já estar cansado, ter que preencher 60 bolinhas, ficar olhando questão por questão, eu recomendo que conforme você for fazendo a prova, eu comecei fazendo Ciências da Natureza, provinha rosinha, do monstro do Gabriel. Comecei fazendo Ciências da Natureza. O que eu indico? Marcou uma questão que você tem certeza que você não vai reler mais, que é a maioria das questões, 98% das questões você não vai reler mais, você marcou B aqui, você já venha no gabarito e já marca a alternativa B. Você respondeu a 2, marcou a A, tranquilo? Já venha no gabarito e já marque a A. Aí você chegou lá na questão 29. 29, você marcou a questão alternativa C, venha no gabarito e marque a C. Chegou na 30, você marcou a alternativa A, você já venha no gabarito e já marque a alternativa A, tá? Professor, mas daí eu vou marcar todas e aquelas que eu quiser reler ou ficar em dúvida. As questões que você não souber responder, que você cansou, enfim, você quer abrir alguma possibilidade, você deixe as questões em aberto, você deixa essas questões em aberto, tá? E aí sim, você pode acabar uma prova e ter 3, no máximo 4 ou 5 questões em aberto. Aí você volta só para essas questões, ok? Então, com isso, o que você ganha? Você ganha que quando você responder as 2 provas e chegar na questão de número 60, você, ao preencher isso, você praticamente termina de preencher o seu gabarito. Muitas vezes vai ter que voltar a olhar 5, 6 questões e vai ter já finalizado. Você não vai ter que começar a preencher todo o gabarito do zero, tá? Qual que é a parte? Essa é a parte positiva. Eu vou ser muito claro, né, na parte negativa de você usar essa técnica. Às vezes, uma questão responde a outra na prova. Então, é importante que você só faça isso para as questões que você esteja seguro, para aquelas questões que você realmente chegou numa alternativa com muita segurança. Porque você pode ter marcado uma alternativa, uma questão, né, uma alternativa da questão 10, aí chega lá na questão 20 e ela acaba tendo um insight, você acaba lendo um texto que te dá uma luz e você fala, nossa, lá eu respondi aquilo. E aí, se você tiver já marcado no gabarito, não tem como voltar. Por isso que as questões que você tiver dúvida, você pode deixar em aberto, ok? Outra técnica também, que talvez seja um meio do caminho aí, entre essa que eu ensinei, que é responda na prova e responda no gabarito, tá? É o seguinte, não espere terminar as 2 provas. Terminou uma prova, passe ela para o gabarito. Fechou? Você não vai estar tão cansado. Vai para a segunda prova. Terminou a segunda prova, aí tudo bem. Você vai estar cansado já depois de 3 horas e meia de prova, 3 horas de prova, só que daí você não tem 60 questões para passar para o gabarito. Você tem apenas 30 questões. Então talvez essa seja o meio do caminho aí se você não está tão treinado a responder prova e não vai ficar tão seguro em quais questões você vai deixar em aberto ou quais questões você vai marcar. Para quem não está treinando a resolução de questões e não está confiante nisso, eu indicaria essa segunda técnica, que é responda a primeira prova, passe para o gabarito. Responda a segunda prova e aí passe para o gabarito. Essas dicas podem de verdade te salvar. Eu já vi muitas pessoas que estudaram muito e ficam extremamente ansiosas no dia da prova e aí cometem erros simples por pura ansiedade e por não prestar atenção em detalhes que no dia da prova não são permitidos. Alguns tipos de erros simples que podem causar um prejuízo gigantesco. Então lembre disso, para você deixar tudo para o final, você preencher o gabarito de 60 questões já cansado, não é uma tarefa tão simples assim. E você pode bloquear esse erro fazendo uma dessas 2
técnicas. Bora lá, porque ninguém merece acertar uma questão na prova, passar por gabarito errado e acabar perdendo essa grande oportunidade que é sim terminar os seus estudos, receber o seu diploma do ensino médio pelo Enseja, colocar no seu currículo, meu filho, ensino médio completo e virar essa página tão importante da sua vida. Bora lá, passar no Enseja pode ser sim algo muito mais simples se você seguir um passo a passo do que você imagina. Se você não é inscrito nesse canal, pelo amor, se inscreve. E se você já usava alguma dessas técnicas ou durante os seus treinamentos de responder provas antigas, simulados, você já vem praticando isso? Bora deixar nos comentários aqui, comente o que você achou, né, disso. E se você já fez essa experiência que não é tão simples de responder 60 questões e depois deixar tudo só no final para passar para o gabarito. Bora lá? Bora deixar o seu joinha, se inscrever nesse canal. Espero que esse conteúdo te ajude, bloqueie o seu erro em relação a isso e te coloque cada dia mais próximo do seu certificado do ensino médio. Valeu? Bora lá e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!